Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Minuto da Unicidade. É o nosso trabalho diário, né? Aqui falar que Jesus é Deus e mostrar nas Escrituras as verdades que a religião escondeu de você durante séculos. Que esconde, né? Mas Deus sempre levanta pessoas. E, não, claro, isso não é uma doutrina minha, é uma doutrina bíblica, pelo amor de Deus, tá? Muitas pessoas pregam a verdade sobre essa mensagem desde o começo. É a mensagem apostólica. É a mensagem dos apóstolos, tá? Muito bem. Eu coloquei um vídeo mais cedo no meu canal no YouTube e também o mesmo corte eu coloquei no Instagram, onde eu debati com o famoso pastor Juliano Fraga. Alguns críticos, né, principalmente trinitários, na época, fizeram uns comentários, tipo, o Juliano Fraga chegou lá, olha, te botou no bolso, te humilhou e pá, não deu pro Juliano Fraga. Não deu pra você, no debate com o Juliano Fraga. Essa é a leitura, pelo menos, da maioria das pessoas. Acontece que eu não vou num debate para ganhar, eu vou para deixar a mensagem escrita. Mas eu coloquei um corte em que, se você ouvir atentamente o que eu disse, eu vou colocar esse trecho aqui para você que está ouvindo pela rádio e está ouvindo também aí no YouTube. Pela misericórdia e graça de Deus, eu falo de fatos bíblicos que aconteceu na hora ali. E explico o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e digo mais para ele, porque ele disse o seguinte: Jesus estava falando do Espírito Santo que ainda seria derramado, por isso que ele falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Era isso que ele estava dizendo. Ele pega a passagem de Mateus, capítulo 12, e com toda a postura dele, toda a pompa, né, porque é um cara famoso, pregador dos Gideões. Tanto é que ele ia me chamar para outros debates com ele lá. Nunca mais ele me retornou as minhas mensagens. Esse é o primeiro ponto. Nunca mais ele retornou minhas mensagens. Por que será? Se ele ganhou o debate. Se a maioria dos debatedores trinitários diz que ele venceu o debate. Já que olham para o debate com esse olhar. Até unicistas também falaram a mesma coisa na época. Tem uns 2 ou 3 anos que eu debati com ele. Não, ele ganhou de lavada. Mas por que será que ele não quis continuar debatendo esses assuntos que nós falávamos ali? Será que é por causa da resposta que eu dei para ele? Uma resposta óbvia. Eu disse, qualquer pessoa que lê esse texto vai ver que Jesus está falando do futuro também. E eu vou ler para você aqui antes de colocar o áudio. Olha o que Jesus disse sobre a acusação de Beelzebu. Lá em Mateus 12, 29. Então trouxeram um possuído de demônio. Vou ler rapidinho. Cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. Olha o milagre extraordinário que Jesus fez. E toda a multidão espantava, dizia, não é este o filho de Davi? Ou seja, começaram a louvar Jesus, dizendo que ele era o Machia, o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este indivíduo não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Verso 25, Jesus, porém conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, não está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se expulsa os demônios por Beelzebu, quem os expulsam então os vossos filhos? Por quem que os vossos filhos expulsam? Portanto, eles serão vossos, ou seja, vossos filhos serão vossos. Tá. Continua o texto aqui, ó, Mateus 12, agora verso 28. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, olha que detalhe interessante, então o reino de Deus é chegado a vocês. Eu vou pular aqui rapidinho o que ele fala, ó. Aí ele tem um detalhe que ele diz aqui, ó, quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Aí no verso 31 de Mateus 12, olha o detalhe, preste atenção.
Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia será perdoada, né? Se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado contra os homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas se alguém, verso 32, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Ele não está falando aqui de algo que vai realizar no futuro. Ele tá dizendo que aquela blasfêmia contra o Espírito Santo estava se dando naquele momento. E o contexto, senhor, eu falei para o senhor Juliano Fraga, e o contexto da palavra mostra que era para aquela época que ele estava falando em primeiro lugar. Por quê? Porque estavam acusando ele de que tinha um demônio dentro dele, ou melhor, não um demônio qualquer, mas o principal demônio estava dentro dele, expulsando o demônio. Expulsando lá os demônios que estavam naquele homem. Por isso a indignação do Senhor Jesus falou, não será perdoado nem neste século e nem no futuro. Dizem outras traduções, não é para agora, nem aqui, nem agora, nessa época. Como que ele lê o texto e diz que é a blasfêmia contra a terceira pessoa da Trindade? Porque ele estava defendendo a Trindade. Só que esse texto, a blasfêmia não era contra a terceira pessoa da Trindade, e sim contra o Espírito do Eterno, que estava diante dos olhos daqueles fariseus. E aí eu explico por que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acompanhe. E o que ele quer trazer aqui aos judeus é que eu sou o Messias, eu sou o que vai perdoar o pecado de vocês. Mas quando existe essa rejeição, dentro dessa ordem funcional, aí virá o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse em Mateus 12, que aqueles que blasfemarem contra o Filho, para esses tudo bem, vai ter perdão. Mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, que essa dispensação agora é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus adverte os fariseus ali naquele momento, olha, todo pecado contra o Filho é perdoado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdão. Jesus de maneira nenhuma está falando desses tempos, agora. Que o Espírito Santo teria sido enviado posteriormente. O diálogo se dá em virtude de um pecado que eles estavam cometendo ali naquele momento. Sim. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo naquele momento. Ali que eles estavam blasfemando. Aquela foi vamos dizer, como é que eu posso dizer assim? Lendo o texto, qualquer irmão que tiver aí com a Bíblia, leia o texto todo na íntegra. Por que ele falou isso para os fariseus? Ali, eu costumo dizer, irmãos, isso é sério. Aquela sentença foi lançada naquela hora. Aqueles homens já foram julgados ali naquela hora pelo Senhor Jesus. E para aqueles caras ali, aquela turma que estava debatendo com ele ali, aqueles camaradas já estão condenados. Eles não serão condenados. Esses caras já estão livres até de passar pelo julgamento final, porque já estão julgados. Eles já vão ser lançados junto com Satanás na hora. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava expulsando demônios, estava fazendo milagres, e eles estavam dizendo para Jesus, você lê o texto de Mateus 12, que Jesus estava fazendo aquilo pelo espírito de Beelzebu. Quem estava fazendo era Satanás no corpo de Cristo fazendo aquela obra. Então deixa eu explicar para os irmãos que estão acompanhando que isso ali Jesus não estava falando do futuro. Quem blasfemar no futuro, quando o Espírito Santo fizer um... Também. Tem muitos hoje que blasfemam contra o Espírito Santo. Mas não é para agora. Aquilo ali foi uma sentença dada para aqueles homens, aqueles fariseus ali naquele momento. E eu vou explicar por quê. Aqueles caras já estão condenados. Justamente por isso. Por Jesus estar expulsando demônios, e eles falarem que era o príncipe dos demônios que estava... Imagina, o príncipe dos demônios é quem estava fazendo aquelas obras. Quando, na verdade, Jesus falou, olha, todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado. E aí eu vou explicar essa questão do Filho do Homem. Veja que, para eu não sair do tema e responder as outras questões, que o senhor falou muita coisa aqui que eu realmente vai ficar para depois, só para explicar essa questão. Os fariseus, eles eram apegados a questões de genealogia. Eles eram agarrados com isso. E seguindo uma linhagem bíblica e pela Bíblia, pelas Escrituras, esse é que é o problema, pelas Escrituras, os fariseus entenderam que Jesus não podia ser o Cristo por isso, por aquilo outro, porque o Messias ia libertar o povo, porque o Messias ia fazer acontecer muitas coisas, e coisas que ele vai fazer ainda nesses tempos agora,
é que eles esperavam para aquela época. Então, pela Bíblia, eles leram e falaram assim, bom, Jesus não pode ser o Messias. Jesus não é Jeová dos exércitos, porque é outra questão, pastor Juliano. Quem afirmou que viria a essa terra é o próprio Jeová dos exércitos. Falou, eu vou estar lá no meio do meu povo. Eu vou buscar minhas ovelhas pessoalmente. Esse é um outro ponto também que a gente precisa considerar. Então, quando os fariseus, só para concluir, eles eram apegados a questões de genealogia, eles viram o quê? O camarada vem de Nazaré. Não tem expressão nenhuma, não tem exército para libertar o povo. Esse cara é quem? Não é ninguém, por essa questão. Por isso, aí quem é Jesus é filho de Davi. Olha os pecados que Davi cometeu. Jesus vem da descendência da linhagem, já que ele pega a questão de linhagem, da linhagem de Raabe, uma prostituta. Vem da linhagem de Ruth, uma moabita. Jesus tinha, entre aspas, sangue gentil. Vamos dizer assim, vinha de uma linhagem gentil. Então, por isso ele diz, todo pecado contra o Filho do Homem, se pegar outros evangelhos para você contextualizar, é perdoado. Ou seja, falar contra a minha condição, da minha parentela, que tem muitos erros aí, né? Judá, o que Judá fez? Ele é leão da tribo de Judá. Quem é Judá? Judá teve relações sexuais com a sua própria nora. Então, se você pegar, já que os caras eram apegados a essas questões, Messias vindo de Raabe, vindo disso, daquilo outro, não, todo pecado que você falar de mim, que eu sou pobre, que eu não tenho formação, que eu não sou nenhum rabino conceituado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, está perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele quando pega o livro de Isaías dentro da sinagoga lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, a partir de hoje está se cumprindo essa escritura, porque o Senhor me enviou, ele entrou num sábado, leu Isaías, foi entregue o livro de Isaías, ele deu essa passagem, aí, meu irmão, aqueles caras tiveram a sentença na hora. Então, os trinitários pegam esse texto para dizer assim, olha, pode pecar contra o pai, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Pode pecar contra o filho, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Não é assim que se deu o texto. Mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Eleva o Espírito, a terceira pessoa, numa posição até mais alta do que o pai que o filho. Interpretação totalmente equivocada e pelas próprias escrituras dá para se ter um entendimento claro acerca dessa passagem. Veja que eu foquei numa e a gente deixou por fora várias. Sim, não tem trindade nessa passagem, em nenhum momento. Bom, e assim nós vamos encerrando o Minuto da Unicidade desta segunda-feira. Se você ouviu atentamente, você vai ver que a resposta foi bíblica, não foi com base em axiologia, não foi com base em suposições, nem com base em dogma tradicional, mas foi dentro da própria palavra. E vou mais além para terminar o Minuto da Unicidade de hoje. Qualquer um que diz que um servo de Deus está falando porque nele está o espírito do diabo, que ele é um herege, que ele prega coisa com coisa, que ele está pregando mentira e está sendo usado pelo diabo, e está na mesma situação, e eu falei isso para o Joaquim de Andrade, está no mesmo probleminha que aqueles que já foram sentenciados ali naquela época, como eu disse, foram naquela hora, não precisa nem passar pelo julgamento final, vão passar, mas nem precisa. Aqueles homens ali, eles mesmos vão abrir as portas do inferno, eles mesmos já vão entrar, não vão esperar nem ouvir aqueles fariseus. Infelizmente, tem muitos, milhares, que estão caindo no mesmo erro. Ainda tem para terminar aqui, que a coisa é muito mais séria. Ainda tem aqueles unicistas que olham para os religiosos dessa época e falam, eis que vai aí um homem de Deus, eis que esse é um servo de Deus, eis que esse fala a palavra de Deus. Estão cometendo o mesmo pecado. Eu volto, se Deus quiser. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.